Eu queria entrar num outro tema agora, que eu queria saber se vocês conhecem, a Lucimere, eu acho que já até comentou aqui, o termo de ultraprocessados, e se vocês usam esse termo no trabalho de vocês e tudo mais, e como que vocês relacionam, se vocês usam, né, se conhecem, como vocês relacionam os ultraprocessados com os problemas de nutrição, com aumento de obesidade infantil e tudo mais. Foi o tema, bem, teria sido o tema desse ano se não tivesse sido a pandemia, né? Uhum. O meu projeto todo desse ano era em cima dos ultraprocessados e do aumento de atividade física. Uhum. Era uma parceria, o meu projeto anual era uma parceria entre a equipe de nutrição e a equipe de educação física. Nós, na nossa escola tem pouquíssimos casos de obesidade, mas tem de sobrepeso. Nós estávamos no ano passado com 8%. E aí nós estávamos trabalhando para diminuir o consumo dos ultraprocessados em casa, porque na escola é muito caro, e aumentarmos a atividade física. Uhum. Estávamos fazendo conscientização das famílias. Nós tivemos uma reunião só esse ano, que foi no início de março, e já conscientizando as famílias sobre os ultraprocessados, explicando o que são, ensinando o guia alimentar. Uhum. No final do ano passado, desde novembro, eu já vinha falando sobre o tema com as crianças. Não é muito fácil deles compreenderem, não os ultraprocessados. Os ultraprocessados para eles fica fácil, mas minimamente processado isso fica meio confuso para as crianças. Então, nós estávamos encontrando técnicas para diferenciar, fazendo até indo para a cozinha, indo para a despensa, mostrando para eles essa diferença. E a relação ultraprocessada com obesidade é enorme, né? A quantidade de açúcar, de gordura que tem nos alimentos Sim. ultraprocessados é muito grande. Além disso, os corantes, os estabilizantes, então é preocupante. Uhum. Então, é uma coisa que me deixa muito atenta, muito alerta. É muito importante, uma coisa que eu não falei, é de grande importância nós ensinarmos as crianças e as famílias a ler o rótulo, né? Para poderem identificar os alimentos. Então, era uma outra coisa que a gente vem fazendo desde novembro, falando sobre isso, sobre a importância de ler o rótulo. Nós fomos ao mercado em novembro do ano passado para as crianças lerem o rótulo dos alimentos que elas costumam comprar com os pais. Então, já para eles começarem a entender. No Nesane a gente também, né, o ultraprocessado ele é tema de várias atividades que a gente desenvolve, né, de extensão dentro das escolas e no caso da escola pública, nós temos algumas legislações específicas, né, que norteiam a questão da produção e oferta, né, da alimentação escolar, no caso daquela que é oferecida, né, produzida dentro da escola. Inclusive, uma dessas resoluções foi atualizada esse ano, que ela adotou toda essa nomenclatura, né, que o Guia Alimentar traz de classificação, né, quanto ao processamento industrial dos alimentos. Isso era uma coisa que a gente pedia muito, solicitava muito dessa inclusão, da restrição dos ultraprocessados, né, pelo menos dentro do que era produzido e oferecido pela escola, porque, como eu falei, aquilo que é comercializado na cantina e o que as crianças trazem de casa ainda é um desafio muito grande dentro das escolas públicas, ter esse controle, né, ter essa governabilidade, e aí acaba que a alimentação que é oferecida, produzida pela escola, ela segue alguns critérios específicos em relação à qualidade nutricional, mas ainda o que as crianças trazem, o que a gente tem na cantina e até mesmo no entorno das escolas. O entorno das escolas também é um outro problema sério que a gente enfrenta como ponto de venda desses tipos de alimentos, né? Então, a gente trabalha muito, a gente tenta desestimular, né, o consumo desses tipos de alimentos, considerando que eles são formulações industriais completamente desbalanceadas, né, que agregam quase nada na alimentação. E aí a gente também, né, tem vários estudos
mostrando a relação desses alimentos com o surgimento e ocorrência de doenças. E o próprio Guia Alimentar também para menores de 2 anos acabou de sair fresquinho também, reforçando essa questão dessa classificação de ultraprocessados e o quanto que eles são maléficos para a formação de paladar, né, para o desenvolvimento e crescimento das nossas crianças. Então, a gente defende a bandeira de que, de fato, esses alimentos não têm que estar presentes dentro do ambiente escolar. A gente acredita muito nisso, né, Lu? Sim, é um tema que a gente trabalha bastante, e como ela colocou também, essa questão da rotulagem é um tema que a gente trabalha bastante com eles, né? Uma das linhas do Nesane trabalha bastante com a rotulagem dos alimentos, a gente tem a nossa parceria, né, com a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, então a gente é um tema bem trabalhado, porque essa questão dá uma autonomia, né, tanto para a família quanto para a criança, a partir do momento que ela entende um pouquinho esse rótulo, que ela vai ao supermercado, e isso vai ajudar um pouco nas escolhas que eles vão fazer. Então é um tema super importante que a gente trabalha nele. Muito bom. Aí, continuando sobre a relação com os ultraprocessados, eu queria saber como que vocês veem nas escolas a questão de desnutrição de crianças com baixo peso ou com sobrepeso. A Lucimere já comentou aqui, né, que 8% das crianças tinham sobrepeso. Eu queria saber também o grupo de extensão como que vê isso quando trabalha nas escolas, se é uma realidade, né? É uma realidade, né? É a nossa realidade nas escolas públicas, a gente tem um excesso de peso bem presente, né? A desnutrição está bem menor, né? Então, o principal, né, agravo nutricional que a gente tem hoje, assim, é o excesso de peso, né? Então, o projeto de extensão, quando a gente faz a avaliação das crianças, a gente vê que esse é o principal, né? A gente ainda encontra algumas crianças com baixo peso, mas não tão alarmante quanto o excesso, né? Então, a preocupação maior agora é o excesso de peso e todas as comorbidades que podem estar associadas e que podem vir cada vez mais precoce, né, nessa faixa etária. Então, daí a importância da gente estar trabalhando o quanto antes com essas crianças, né? Quanto menores, começar na educação infantil já com elas, para saber que, como a Nay falou, né, são hábitos que serão construídos. Então, a gente precisa vir desde cedo, né, para que ela tenha um hábito alimentar que ela leve para a vida dela, que ela se torne um adulto saudável, né? Tanto na alimentação quanto na prática de atividade física, que a gente sabe que vai ter um impacto, né? Então, o excesso de peso, sem dúvida, é uma realidade, mas a gente não pode deixar de lado as crianças que estão com baixo peso, né? Então, eu acho que quando a gente faz o diagnóstico nas escolas, é justamente para isso, né? Para a gente tentar olhar e ter esse olhar diferenciado para esses dois públicos, né? Que a gente sabe que eles coexistem. Exato, é justamente isso que eu ia falar. São problemas que coexistem dentro de um mesmo espaço escolar e às vezes no mesmo indivíduo, né? Então a gente pode ter uma criança que está com excesso de peso, mas que quando a gente analisa, por exemplo, macro, micro, né, a questão dos micronutrientes, é uma criança que tem ali o que a gente chama da fome oculta, né? Uma deficiência clínica de micronutrientes. Então, pode estar coexistindo no mesmo espaço como no mesmo indivíduo, e que eu acho que é o que caracteriza o nosso processo de transição, né, nutricional no Brasil. A gente está nesse processo de transição nutricional, que significa que o nosso problema maior é o excesso de peso, sim, mas ainda coexistem os casos de desnutrição, de baixo peso, seja uma desnutrição energética ou seja uma desnutrição por micronutrientes, que eu acho que hoje a questão dos micronutrientes ela é muito mais grave, ela é muito mais preocupante do que o próprio baixo peso, né? Então, são problemas que coexistem e que dificultam, tornam, né, muito mais complexo a gente pensar em estratégias de enfrentamento. Exatamente. Eu acho que é importante entender que o sobrepeso e a obesidade não é contrário à desnutrição, né? Na verdade, quem tem sobrepeso e obesidade também pode estar num quadro desnutrido. Com certeza.
E Lucimere, você vê casos de baixo peso dentro da escola ou só de sobrepeso? Não, só de sobrepeso. Uhum. Realmente é o mais... Quando são famílias já de baixa estatura, crianças menores que aí podem ter um erro de diagnóstico aí, mas subnutrição não. Uhum. Eu queria então fazer uma última pergunta para todas, que vocês já falaram muito dessa pergunta aqui, mas eu queria que vocês focassem no que vocês consideram como sendo principal, que qual é o desafio, o grande desafio para a educação alimentar hoje, né, no momento. Porque desafio sempre tem. Bem, eu hoje tenho como maior desafio diminuir o consumo dos alimentos ultraprocessados. Eu acho, no meu público hoje, esse é o maior desafio. É aumentar os alimentos in natura, minimamente processados, e diminuir os ultraprocessados. Eles têm um apelo muito grande de consumo, eles são muito sedutores, saborosos, e a criança dá uma importância muito grande aí de marketing. Então, o meu maior desafio hoje é diminuir o consumo desses alimentos, que são muito práticos na vida das famílias, principalmente nesse momento de pandemia. Esse, para mim, hoje é o maior desafio. Além de tudo, né? Além da educação nutricional, que sempre foi, mas eu vejo que nos últimos anos isso se agravou bastante. Eu acho que são muitos, né, os desafios que a gente tem para trabalhar, né, com a educação alimentar e nutricional no espaço escolar. Eu acho que o primeiro deles é a própria forma como a gente faz educação alimentar e nutricional, que às vezes não é a maneira mais correta, que promove práticas alimentares autônomas, né, esse próprio empoderamento, e às vezes a gente ainda tem uma visão muito verticalizada, muito que não trabalha, né, com o alimento da maneira como a gente deveria trabalhar, com todas as suas complexidades. Então, acho que isso é um desafio muito grande, e essa questão do envolvimento da comunidade escolar também. Eu acho que os pais, a gente tem, pelo menos na escola, no espaço público, a gente tem uma dificuldade muito grande de envolver os pais com as atividades que a gente promove de educação alimentar e nutricional. Então, dificilmente a gente consegue chegar até eles, por mais que a gente tente diferentes estratégias, é muito difícil a gente conseguir chegar até eles. E eu acho também a importância da educação alimentar nutricional ser um tema transversal no currículo escolar, não ficar restrito, às vezes, só a nutricionista ou só a uma disciplina específica que vai falar ali rapidamente, né, de alimentos. Exatamente, só o professor de biologia, né, que tem uma aula que fala sobre nutrientes, vitaminas. Eu acho que isso tinha que ser tema transversal, porque a gente consegue trabalhar a alimentação em várias disciplinas, em várias matérias, em vários contextos. Então, uma forma diferente da gente apresentar, né, aos estudantes esse universo. E essa questão, né, que foi apontada dos ultraprocessados, isso eu acho que, sim, é realmente um grande desafio que a gente tem, porque a gente ainda tem medidas regulatórias muito, né, fracas em relação a isso. E esses alimentos, eles ainda estão presentes, né, de uma maneira muito forte. Se não é no espaço escolar, é na casa das nossas crianças, né, dos nossos jovens. Então, eu acho que a gente precisaria de algumas medidas, né, de algumas incidências aí mais restritivas em relação a uma proteção maior do nosso público infantil, especialmente no que diz respeito à publicidade. Eu ainda acho a publicidade no nosso país uma publicidade muito cruel, que é voltada, né, para o público infantil, que não é regulamentada, e eu acho que isso seria um ponto assim, importantíssimo. Eu concordo, né, com tudo que as meninas já falaram. Eu acho que no público, né, essa questão, como a Nayara falou, da gente acessar os pais, porque não adianta a gente ter o nosso ambiente escolar protegido, com todas as ações, se ele chega em casa e ele é bombardeado.
né, por essas propagandas, por esse ambiente sedutor. Mas não só, eu acho que o grande problema também não é só a família, né? Eu acho que é todo o ambiente comunitário, né? Que está em volta, onde aquela escola está inserida, porque ele está ali protegido na escola. A partir do momento que ele sai, ele está bombardeado por esse ambiente que não é promotor da alimentação saudável, não é promotor de saúde. Então, vai levar ele a consumir esse tipo de alimento ultraprocessado, que a gente sabe que hoje é o nosso maior desafio mesmo, é reduzir o consumo, porque a gente não consegue bater de frente com essa publicidade. Então, se a gente não tiver essa legislação que proteja todo o ambiente, eu acho que não só a escola, né, mas a família, a comunidade como um todo, fica uma briga injusta. Né? A gente não consegue, né? Porque por mais que a gente trabalhe isso com o aluno, ele sai dali e ele vai falar, mas por que está falando na escola que tal alimento X? Não faz bem, mas por que deixam botar aqui essa propaganda? Por que passa na televisão? Por que eu ganho um brinde se eu comer? Então, ele fica nesses questionamentos. Se não fosse bom, então não deveria vender. Então, se está vendendo é porque eu posso comer. Então, a gente fica nesse impasse, né? Eu acho que é um dos nossos principais desafios. Isso que você falou eu acho muito importante para justamente romper com aquele mito de que a escola é a salvação e vai resolver todos os problemas da humanidade. Então, não, a escola ajuda muito, só que é um trabalho em conjunto com todos os setores sociais, incluindo a escola. Eu acho que enquanto a gente não tiver isso bem em mente, que uma união é coletivo, é um esforço de todas as esferas, né? Desde o micro, que a gente está falando daquele ambiente familiar, da escola, até o macro, né? Como a Nay falou, as legislações, o poder. Então a gente precisa que todo mundo entenda o seu papel, que a sociedade cobre, para a gente poder conseguir, né? Porque sozinho a escola, ou a família, ou individualmente, ninguém vai conseguir. Exatamente. Muito bom, gente. Muito obrigada, viu? Não sei se mais alguém quer falar algumas últimas considerações. Só agradecer, parabenizar o trabalho, né, de vocês, que realmente é muito bom. Parabéns. Obrigada por estar aqui hoje. Obrigada a vocês por terem aceitado participar e por estar aqui com a gente hoje. Eu acho que foi ótimo também, só agradecer, ter esse espaço para a gente trocar experiências, né? Dividir um pouquinho das nossas angústias, das nossas felicidades, num tema que é tão importante, né? Então, obrigada pelo convite, gente. É verdade. Obrigada, meninas. Foi ótimo. Um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer. Rever os conceitos da rede pública, que há tanto tempo que eu não tenho contato. Foi ótimo, foi um prazer. Muito bom, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. E quem sabe depois a gente não faz uma parte 2 desse encontro. Muito obrigada. Quem sabe.